pela ministração do seu evangelho e da sua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Sabemos que o Senhor está produzindo em nós uma boa obra. Que nessa manhã, ó Pai, mais uma parte dessa construção seja edificada dentro dos nossos corações. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glórias a Deus. Eu posso viver sozinho? É uma pergunta que eu estou fazendo. Eu posso viver sozinho? Você pode viver sozinho? E a resposta é não. Nós não podemos viver sozinhos. O ser humano, ele não foi criado para viver sozinho. Quando Deus colocou Adão lá naquele jardim tão bonito, ele disse, não é bom que o homem viva só, vou lhe fazer uma ajudadora. E criou a Eva, e criou a mulher. É impossível viver sozinho, né? O ser humano, ele não foi projetado por Deus, criado para viver sozinho, né? Até mesmo se você for um náufrago. Vocês lembram daquele filme do Tom Hanks, de 1930? Não, não é tão velho, mas é bem velho. Vocês lembram do Náufrago? Quem assistiu esse filme do Tom Hanks? Muito bem. É um filme novo, né? Deve ter uns 30 anos mais ou menos. Mas é assim, né? Ele cai, né? Há um desastre de avião, só ele sobrevive, ele vai para uma ilha. E ele fica sozinho na ilha, né? E uma das primeiras coisas que ele faz na ilha é o quê? É inventar, criar um amigo imaginário. Né, o Wilson, lembra do Wilson? Né, da bola, ele coloca cabelinho, coloca bracinho e tal, né, e coloca ali, e fica o quê? Conversando. Né, é interessante que ele fala, né, e ele até imagina a resposta, né, e fica um diálogo meio estranho. Né, mas por que isso acontece? Porque nós não somos feitos para viver sozinho. Então, é possível você viver sozinho? Não. Não é possível. Por mais que você tenha em algum momento da sua vida esse desejo, é impossível o ser humano sobreviver sobre a face dessa terra sozinho. A nossa cabeça não permite isso, né? A nossa mente não permite isso. E uma outra pergunta, eu posso me relacionar apenas com Deus? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem muitas pessoas que nos seus relacionamentos, por enfrentarem as dificuldades que todo relacionamento impõe, né, chega num ponto de dizer isso, agora eu só vou me relacionar com Deus, né, eu não quero mais saber de ninguém, né, eu só quero Deus na minha vida, eu só quero me relacionar com Deus. É possível um ser humano viver apenas se relacionando com Deus? Vamos ver na palavra aqui, 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, versículo de número 20, nos dá essa resposta de um jeito muito claro. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 20, diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E o 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então eu posso me relacionar apenas com Deus? Não. A resposta está aí. Não. Não faz sentido você dizer assim, eu tenho um relacionamento profundo com Deus, eu amo a Deus, e você não tem relacionamento com o seu irmão. Então, eu fiz essa introdução para que você entenda que você não vai conseguir viver isolado, que isso é impossível. O ser humano, a pessoa, a gente, você é gente, como eu sei que você é, isso não vai ser possível. Não sendo isso possível, nós temos o quê? Que batalhar para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos saudáveis. Amém? E a palavra é exatamente essa, um relacionamento saudável. Porque se existe o relacionamento saudável, o contrário também é verdade. Existe o relacionamento que não é saudável.
relacionamento que é um relacionamento doente. E muitas pessoas vivem na sua vida relacionamentos doentes. Não são relacionamentos saudáveis, são relacionamentos adoecidos. E eu não estou falando das pessoas fora do contexto da igreja. Eu estou falando para cada um de vocês aqui, para a gente, para nós. Nós não podemos, de forma alguma, carregar, alimentar relacionamentos que sejam relacionamentos doentes. Mas o relacionamento é fundamental, não é fundamental? É impossível nós vivermos sem esses relacionamentos. Então, o que nós precisamos não aprender a abandonar os relacionamentos, nós precisamos aprender a curá-los. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos da maneira correta. E a Bíblia, gente, esse livro que nós lemos, e que você lê todos os dias, amém, glória a Deus, nos ensina exatamente isso. A Bíblia, gente, quando nós formos ler a Bíblia inteirinha, você vai ver quase na totalidade a Bíblia nos ensinando a respeito de como nós devemos conduzir a nossa vida aqui nessa terra. Eu vou ler a Bíblia porque eu quero entender como é os céus. Gente, vai ser pouco texto, pouca informação você vai ter a respeito dos céus, mas você vai ter muitas informações, muito princípio, muito direcionamento de Deus para a sua vida em relação a como você deve viver nessa terra. E essa frase, como você deve viver nessa terra, entenda como eu, ou como você, como nós devemos nos relacionar com os outros. Eu coloquei aqui 4 pontos apenas, eu poderia colocar 40 pontos, 400 pontos, porque não falta na Bíblia, textos e direcionamento em relação aos nossos relacionamentos. Mas eu coloquei 4, porque eu acho que é possível a gente guardar na memória 4 pontos. 4 é possível a gente guardar, amém? Tudo bem? Vamos nos esforçar para isso? O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, que é um ponto fundamental para o nosso relacionamento, o ponto qual Paulo, ele diz no texto que nós lemos, é a humildade. Repitam, humildade. Amém? Vocês vão repetir hoje, para a gente guardar isso na cabeça. Não existe relacionamento saudável sem humildade. Eu vou falar mais uma vez, não existe a possibilidade de carregarmos, de conduzirmos na nossa vida relacionamentos que sejam saudáveis sem esse negócio chamado humildade. Então, falta muito na nossa vida essa questão da humildade. Qual foi a última vez, e você pode puxar na sua memória, que diante de uma discussão, não importa se essa discussão foi dentro da sua casa, se foi numa discussão no seu trabalho, se foi uma discussão aqui na igreja, ou se foi uma discussão no trânsito. Qual foi a última vez que você, mesmo nervoso, parou um pouquinho, pensou e falou assim, ai rapaz, eu estou errado. Qual foi a última vez? Pensa, busca na sua memória, diante de uma situação, de uma discussão, porque o que machuca os nossos relacionamentos são as discussões, sim ou não? É isso, porque quando está tudo bem, mas qual foi a última discussão que você bateu no peito assim e disse, olha, eu tô errado. Eu dirigindo esses dias, saí do pedágio, o meu carro não é um carro que anda muito rápido, então, por ele não andar muito rápido, eu acho que eu sou dono da faixa, eu penso assim, estou errado, então eu saí do pedágio, estou dirigindo, devagarzinho, embicando, quando eu olhei no retrovisor, tinha um carro em cima de mim, em cima, não sei nem como não bateu. Aí eu puxei, assim, deu uma, e passou, e ficou emparelhado, assim, do lado, ele ficou falando um monte de coisa,
E eu fiquei pensando, né? E aí eu pensei um pouco mais, né? E aí eu baixei um pouquinho o vidro, né? E eu fiz assim para ele, me desculpa. Fiz assim para ele, me desculpa, né? Eu fui entrando, né? Não te vi. Ele entendeu isso, né? E ele estava bravo comigo, né? Mas achei legal, sabe por quê? Quando eu fiz assim para ele, me desculpa, tá? Fiz assim para ele fez assim, foi embora. Eu fiquei feliz. Gente, pensa numa pessoa feliz, né? Nem é uma questão de discutir realmente a nível de trânsito quem estava certo ou quem estava errado. Mas a humildade, ela projeta relacionamentos saudáveis. Não projeta relacionamentos saudáveis? Eu poderia ter falado um monte de coisa, ter aberto o vidro ali, ter falado um monte de coisa, discutido um monte de coisa, e talvez ter voltado para minha casa com a cabeça cheia, nervoso com aquela situação, né? Mas, assim, uma atitude de humildade gera uma coisa tão interessante dentro do nosso coração, né? E isso se propaga no coração da outra pessoa também, porque eu acho que aquele rapaz lá, o qual eu fechei no trânsito, não acho que ele nunca tinha recebido no trânsito um pedido de desculpa. Ou talvez pudesse fazer muito tempo que ele não tivesse recebido uma atitude contrária como essa, porque ele era bravo. Ele era bravo, porque ele parou, ele foi parando, assim, ficando junto, né? O cara era bravo. Mas pode ser que muito tempo ele não tenha recebido me desculpe, eu fiz errado. Né? E com certeza isso mudou a minha vida. E com certeza alcançou algo na vida dele também. Isso é questão da humildade. Qual foi a última vez que, diante dos nossos relacionamentos, dos confrontos do dia a dia, você humildemente, né, olhou para a sua vida, olhou para aquela situação e disse assim, eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente. Essa situação aqui pode ser diferente, se eu entender que eu posso ser diferente. Isso é humildade. Os relacionamentos, eles vão se desgastando, vão se deteriorando, vão indo por ralo abaixo, porque falta humildade. Falta humildade dentro da nossa casa, gente. Por melhor que você seja, você pode ser melhor. Por melhor que você esteja fazendo dentro da sua casa, sempre vai existir algo que nós possamos fazer, se não melhor, talvez diferente, para alcançar algo melhor. Isso é de nós. Eu sei que você é uma pessoa muito boa. Eu sei que você é uma pessoa muito preocupada, ser dedicada à sua família. Porém, se você não olhar para a sua vida com os olhos da humildade e entender que você pode ser diferente, fazer diferente, transformar a pessoa boa que você é numa pessoa ótima. Se você não tiver isso dentro do seu coração, sabe o que vai acontecer? Você vai viver relacionamentos, porque relacionamento não é opção. Todos nós vamos ter que nos relacionarmos. Mas o que vai acontecer com a sua vida é o quê? Você vai cultivar, gerar ou alimentar relacionamentos que são doentes. E a humildade, gente, cura. Sabia que a humildade cura? E não é para marido ficar cutucando mulher aí, não, e nem a mulher ficar cutucando. Eu estou vendo daqui. Estou vendo. Se cutucar aí, essa palavra é para gente, é para mim, é para você. Então não é para marido também cutucar a mulher, não, né? Está vendo o que eu te falei ontem? É isso que eu estava te falando ontem. Você precisa ter mais humildade. Não é isso. Isso é para a nossa vida. Né? Porque a humildade, gente, ela quebra esse tipo de coisa. Experimente. Quando a sua mulher estiver brava com você, que é quase todo dia, né? Experimente, mulher, quando seu marido deixar de fazer algo que ele tem que fazer, que é quase toda hora. Essa é a realidade também. Experimente ser humilde, em dizer assim, olha, está certo, meu bem, está certo, minha esposa, eu posso melhorar nisso aí. Sabe, vou precisar da sua ajuda, vou precisar sim da sua ajuda. Porém, no entanto, eu estou aqui, eu quero melhorar, você tem razão mesmo, eu preciso crescer, experimente. Gente, você vai ganhar beijinho e até um abraço mais apertado, entendeu, né? É humildade. Sabia que existe a humildade dos pais para com os filhos? Sabia que nem sempre os pais estão certos diante de certas situações?
Sabia? Sabia que muitas vezes eu com a Ada tenho que chamar o Pedro da Coisa e pedir perdão por certas coisas que nós falamos ou algo que nós fizemos de um jeito que não era para fazer? Então não é sempre que o pai está certo com os filhos nas suas atitudes. E tem que aprender a ser humilde também. Olha, filho, eu fiz errado. Né? Eu usei da intensidade errada. Eu falei algo que eu não deveria falar. Né? Você não é preguiçoso, você está sendo preguiçento, é diferente. É diferente. As palavras são importantes. Essa humildade, né? Eu sou o pai, né? Eu sou a mãe, eu mando aqui. Tem marido que pensa nisso. Eu mando aqui em casa, a responsabilidade é sua, sim. Mas quer ficar mandando, você vai ficar doente. Como eu já disse o final de semana passado. Quer fazer tudo, achando que pode fazer tudo, vai ficar doente. Aprenda a se relacionar. E nesses relacionamentos, algo extremamente importante é a humildade. Do pai chamar, filho, olha, eu agi errado. Não está certo isso que eu fiz. O jeito que eu estou agindo não está correto. Gente, isso ensina tanto, né, os nossos filhos. De chegar, você que é chefe lá no seu trabalho, nem sempre um chefe no nosso trabalho age corretamente. E você que é chefe, quando erra, saber pedir perdão, olha, perdão, eu errei. Né, pedir para você fazer uma coisa, mas isso aqui não é algo executável, não é desse jeito, eu fiz errado, a responsabilidade é minha. Qual foi a última vez? Gente, se nós aprendermos a sermos humildes, os nossos relacionamentos serão relacionamentos mais saudáveis. Humilde em todas as áreas da nossa vida. Humilde, sabe o que é humilde? É reconhecer, não que você está certo ou que você está errado. A humildade envolve reconhecer que nós podemos ser pessoas melhores. É muito mais do que certo e errado. Porque quando eu erro, eu sou humilde, eu reconheço. Mas e quando você acerta e a outra pessoa não entende isso? Vai envolver humildade também. É muito mais do que está certo ou errado. Porque às vezes você faz algo certo, mas outra pessoa não entendeu. E se a outra pessoa não entendeu, essa é sua responsabilidade. Você poderia, mesmo fazendo algo certo, ser mais claro, ser mais direto, ser mais objetivo. Então a humildade faz com que a gente olhe para dentro da gente e reconheça que nós podemos sim melhorar nas coisas que nós estamos fazendo. Melhorar nos nossos relacionamentos. E isso não é a outra pessoa, isso é eu, é você, é cada um de nós. Quer realmente sair desses relacionamentos doentios, não é abandonando, é entendendo que um relacionamento ele pode ser curado, um relacionamento ele pode ser tratado, não é que nem água, né? Eu estava lendo esses dias a respeito de água. Água é a única coisa no planeta, se eu não me engano, pelo menos o que eu estava lendo, né, que é 100% recuperável, sabia disso? Né? A água ela pode estar com qualquer tipo de contaminação, você consegue transformar aquela água numa água potável que dá para beber. Pelo menos foi isso que eu li. É interessante, né? Então, a água é essencial à vida, gente. Olha como Deus é perfeito nas suas coisas, né? Você pode pegar e poluir a água do jeito que for. Tem processo que você torna essa água potável novamente. É possível. Né? Então, eu trago, né, esse mesmo conceito para os nossos relacionamentos. Por pior que esteja o seu relacionamento, por mais poluído que ele esteja, por mais destruído que ele esteja, é possível, sim, haver uma cura nesse relacionamento. É nisso que nós cremos. Nós cremos no poder de Deus. Agora, eu entendo que sem humildade é muito difícil, é muito complicado. Ponto 2. Qual foi o primeiro? Ponto 2, pessoalidade. Vocês conseguem repetir? Pessoalidade. Não, o que é pessoalidade? É você desenvolver uma capacidade de entender o outro, gente. A capacidade, olha, entender o outro não é concordar que o outro está errado ou afirmar que o outro está certo. Mas essa pessoalidade é você compreender que cada ser humano nessa terra é único. É único. Não existe duas pessoas, né, iguais. Pode ser até semelhante, mas igual não existe, gente.
Então, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua forma de pensar, o seu jeito de agir, cada um tem a sua visão, a sua ótica, né, o seu ponto de vista a respeito de todas as coisas. Então, nós precisamos, sabe o quê? Entender isso. Quando eu falo pessoalidade, eu não digo que a gente tem que concordar com a falha dos outros, não é isso que eu estou falando, mas entender que o outro é diferente, que o outro às vezes pensa diferente. E se nos nossos relacionamentos isso não for considerado, nós vamos viver numa eterna briga de braço. Se você não entender isso, você na sua casa vai fazer do seu lar, sabe o quê? Uma disputa de queda de braço. E muitas famílias vivem exatamente dessa forma. Quantos casais nós não aconselhamos que você conversa com a mulher fala, conversa com o marido fala, e depois você escutando e fazendo um resumo, estão falando a mesma coisa, mas de forma diferente. A mesma coisa de forma diferente. Sabe, gente, qual família, qual casal não quer o melhor para a sua casa? Qual? Qual é o marido que fala assim, eu não quero nada da minha casa não, que minha casa seja destruída, eu quero que todo mundo aqui, né, passe fome. Quem é o louco que pensa desse jeito? Quem é a mulher que, essa casa aqui eu não quero não, eu vou ficar aqui dentro desse barco aqui, mas eu quero que ele afunde. Quem pensa desse jeito? Ninguém pensa desse jeito. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar, né, é que nós, né, todos temos a mesma intenção, o mesmo propósito, que as coisas deem certo, que as coisas se resolvam. Quando você olhar para a sua mulher e a mulher olhar para o marido, e você olhar para o seu chefe, ou você olhar para o seu discipulador, para o líder da célula, ou para o seu líder de ministério, ou para o pastor da igreja, tenha este pensamento. Qual é o pensamento? De que todos nós temos o mesmo objetivo, que as coisas aconteçam e aconteçam de forma correta. Pensa desse jeito, para você ver que como o seu diálogo, o seu relacionamento, ele muda. Experimenta olhar para a sua esposa diante das colocações que ela faz e que você não gosta. Traga esse pensamento na cabeça, ela quer o mesmo que eu quero, que as coisas deem certo. Ela quer, é o mesmo objetivo. Aqui dentro da igreja, quando você tiver desalinhado aí o entendimento, né, com o seu líder, pensa dessa forma, o meu líder quer o mesmo que eu quero, que as coisas aconteçam, e aconteçam da melhor forma possível. Isso é compreender a pessoalidade, as diferenças. E se isso não for entendido, sabe o que acontece? É briga, mais briga, e briga para brigar, e briga brigando. É isso que acontece. Então, os relacionamentos saudáveis, ele parte desse jeito. Sabe, eu já falei para vocês tantas vezes, falo de novo, eu com a Ada, nós somos tão diferentes, muito diferentes mesmo, gente, na nossa personalidade, muito diferente. E as coisas começaram a dar certo com a gente, porque nós compreendemos isso. Não adianta eu tirar a pessoalidade da Adria. E não adianta nada querer tirar a minha pessoalidade. Eu sou o Eduardo, o Duzão, sou eu. Não adianta. Sabe, aí o que acontece? Por essas exigências, né, nós vamos nos diminuindo, até não sabermos mais quem nós somos. Então eu tenho que olhar e entender, não que eu vou concordar com as falhas dela e ela vai concordar com as minhas falhas. Porém, eu tenho que entender que quando a Adria fala alguma coisa dentro de casa, eu posso até não gostar, mas ela tem o mesmo objetivo que o meu, que as coisas fiquem bem, que as coisas melhorem. Quando eu penso desse jeito, eu começo a pensar por que está pensando desse jeito. E as coisas mudam, os relacionamentos, eles vão sendo transformados. Ou seja, é o mesmo objetivo. Dentro de casa, gente, esposa não é inimiga. Marido não é inimigo. Filhos, não é o peso que eu tenho que carregar. Não vejo os 21 anos. Quando fizer 21 anos, eu jogo a âncora fora. Gente, não é isso. Não é desse jeito. Não é esse o pensamento. Os relacionamentos ficam doentios, por quê? Porque é esse pensamento. Nós achamos que estamos o quê? Concorrendo, que é uma concorrência, não é.
Todo mundo tem a sua pessoalidade. Até os filhos, gente. Até os filhos, por mais que se pareça com os pais, têm as suas características. Tem. Por mais que sejam semelhantes aos pais, tem a sua pessoalidade. Se você não entender isso, você não vai caminhar dentro da sua casa. Se nós não entendermos isso dentro do nosso discipulado, eu vejo os meus discípulos. É assim, gente, são bem diferentes uns dos outros. E eu tenho que entender isso, porque se eu quiser passar a régua, fazer que nem aquele jardim, né, que a pessoa corta e fica retinho assim, né? Eu vou estar tirando, sabe, o que é mais importante, que é o complemento. Se nós padronizarmos, deixar tudo igual, nós vamos estar tirando o complemento, porque um tem uma capacidade maior numa área, outro tem uma dificuldade na outra área, nós vamos nos complementando. Assim é dentro dos relacionamentos dentro da igreja. Assim tem que ser os nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Então, é a humildade, mas é compreender que cada pessoa é única neste mundo. É única. E por mais que seja parecido contigo, não é igual. E que vai ter diferença. Mas pensa para o outro lado. Ao invés de achar que todo mundo está contra você, querendo te destruir, simplesmente pensa que é um ponto de vista diferente, mas o objetivo é o mesmo. Que as coisas fiquem bem, que as coisas melhorem. O terceiro ponto, o primeiro foi o segundo, e o terceiro é honestidade. Honestidade. Não existe relacionamentos saudáveis sem honestidade. Não existe. Não existe. Não existe relacionamento saudável se você não for honesto com você mesmo. Primeira coisa, você tem que ser honesto com você mesmo. De olhar para a sua vida e reconhecer as suas fragilidades. Não existe relacionamentos saudáveis se não existir a honestidade. Você ser honesto com você mesmo. Eu estou sendo falho nessa área. Eu não estou alcançando aquilo que eu precisava alcançar nesta área. Olha, eu estou aqui fazendo um trabalho dentro dessa empresa, mas que eu não tenho habilidade. Eu não tenho habilidade. E isso acontece. E às vezes você fica ali, né, se matando, se prejudicando a empresa, mas você não tem habilidade para aquilo, você não tem dom para aquilo. Não é bom ser honesto? Ó, meu chefe, eu não consigo fazer isso aqui. Não tenho habilidade para isso. Tenho duas mãos esquerdas nesse sentido. Gente, ser honesto. Olha, isso aqui não é para mim. Não é para mim. Eu tenho dons e habilidades, eu preciso me encontrar. E reconhecer isso é difícil, gente. Porque, sabe por quê? Porque a gente acha que a gente é bom e bom em tudo. Que nós somos os mais melhores de bom. Muitas pessoas pensam dessa forma. A honestidade. A honestidade gera a simplicidade. Olha, eu não consigo, eu não sei, então eu vou pedir ajuda. Então eu vou pedir ajuda. Eu preciso ser treinado. Eu preciso o quê? Aprender. Né? Uma vez eu com a Ada ministramos aqui uma palavra no casais, no culto de casais, tênis ou frescobol. Faz muito tempo, né? bastante tempo. E eu me lembro da encenação que nós fizemos com o quê? Né? Jogando o frescobol. Né? Então, você vai jogando, duas, três, aí cai. Precisa de ajuda, às vezes você precisa melhorar a sua técnica. No final de semana que vem, nós vamos melhorar a nossa técnica, gente. Vai ter um casal lá para nos ajudar, nos ensinar, através da palavra, a melhorar. Ó, posicionamento, né? Ó, não é assim, é desse jeito. Vai de leve nessa área, nessa outra área, você tem que ser mais intenso. Então, isso é importante. Se nós não formos honestos de olhar para a nossa vida e entender e reconhecer que a gente precisa de ajuda, que nós não somos bons em tudo e o tempo todo, não existe isso. Por isso não existe vida sem relacionamento, gente. Não existe vida sem relacionamento. Então é olhar e reconhecer. Às vezes você está indo muito bem numa área, mas em outra área você está ruim. Seja honesto com você mesmo.
Seja honesto com a outra pessoa. Seja honesto. Né? Uma vez cheguei para o pastor Vilela aqui, eu era líder do louvor, acredita nisso? Acredita. Aí eu falei, pastor, olha, o que eu podia é aqui. Eu falei, é isso aqui, ó. Meu nível é isso aqui. Se quiser me manter, é isso aqui. Estou sendo honesto. Né? Olha, não é falta de vontade, de fé, não é nada. Mas deu o limite. Né? Tem o Lu, né, que agora consegue caminhar mais à frente. Não foi isso que eu falei, Lu? Né? Consegue ir mais à frente. Honesto. Ah, Du, você vai liderar o que na igreja? Não sei, qual é o problema? Ser honesto com você mesmo. Né? E ser honesto dentro da sua casa. Já pediu ajuda para sua mulher? Às vezes você é ruim no dinheiro, gente. Tem homem que é ruim no dinheiro, ruim na sua administração, e a mulher é boa na administração. A responsabilidade é sua. Não é pegar a grana e falar, mulher, toma aí agora, o pastor falou, a bola é sua aí. Não é isso, a responsabilidade é sua. Mas às vezes você é ruim, deixa atrasar a conta, não é organizado, às vezes nem sabe. Gente, a pior coisa é a pessoa que não sabe nem quanto deve. Tem gente que não sabe nem quanto deve. E às vezes a mulher é organizada no negócio. Sabe? Qual é o problema? Né, de você pedir ajuda à sua ajudadora, não é isso? Qual é o problema? Qual é o problema, mulher? Pedir ajuda ao homem. Às vezes a mulher está com dificuldade na criação dos filhos. A responsabilidade é dos dois, mas a mulher tem essa aproximação. Ó, preciso de ajuda, não está dando certas coisas aqui, não. Isso, gente, é ser honestos conosco mesmo. É você ser honesto contigo. E se você não olhar com um senso crítico para a sua vida e continuar achando que está bom, tudo está ótimo, e não tem espaço para mais nada, sabe o que vai acontecer? Relacionamento doente. Não vai existir relacionamentos saudáveis. O relacionamento saudável é quando eu tenho essa honestidade. Eu sei qual é o meu limite. Não é preguiça, porque tem gente que é preguiçenta. É preguiçento, não quer melhorar em nada. Não é para esse que eu estou falando, não. É para você que sabe o seu limite. Sabe o seu limite. E sabendo o seu limite, você é honesto contigo. É honesto com o outro. E as soluções, elas começam a aparecer. Isso que é algo muito, muito bonito de se ver. Né, conversava com uma pessoa essa semana, ela dizia assim, pastor, fiz uma reunião lá com a minha família, coloquei todo mundo, coloquei até o cachorro. Eu perguntei, ele não falou nada não, né? Falei, tá bom, deixa o cachorro, é para ser mais engraçado isso, viu? Mas colocou todo mundo na mesa. Colocou todo mundo, vocês não entenderam até agora o que eu falei, né? Colocou todo mundo na mesa. E conversaram, e foi bacana. Cada um pôde expor as suas dificuldades, sendo honesto consigo mesmo. Olha, tal, e um foi complementando o outro. E as soluções, elas começaram a aparecer. Olha, dinheiro está difícil aqui, assim, precisamos economizar. Ô pai, por que não faz isso? Ô mãe, por que a gente não faz isso? Olha, isso não é necessário. Né? Pagar R$500 de net não é necessário. A gente vai sobreviver sem isso. Porque tem gente que faz isso. Sabe, paga R$500 de net. Deixa eu ficar quieto, não vou completar aqui o pensamento, não. Mas tem dificuldade em evento da igreja. Tem dificuldade. Paga 500 conto de net, mas não leva a mulher, as crianças, a família, uma vez para comer em algum lugar. Comer bem não quer dizer pagar caro, mas não faz. É questão, gente, de sentar. Às vezes você até acha que está fazendo certo. Né? Eu tenho o pacote Prime. Minha família tem o pacote Prime. Mas será que é isso mesmo que a sua família precisa? Será? Será que é isso que precisa a sua família realmente? Você já sentou? Você já perguntou? Você acha que o seu filho vai ficar os seus filhos vão ficar mais felizes por ter 280 canais de TV que não assiste só 2? Garanto para você. Você pode ter 1000 canais de TV. 1000. Você vai assistir os 2. Eu tinha net em casa, eu só assisti o canal de história. Só.
Eu fiquei olhando aquilo, falei, não, vou tirar, tiramos. Qual é o canal que vocês... Esse. Aluguei um pela internet, baratinho, pagando 10% do que eu pago, atendeu todo mundo. Porque eu conversei. Para que ter um negócio assim tão caro? Assim, vocês precisam disso? Está todo mundo vivo em casa. Ninguém morreu. Isso se faz o quê? Né? Conversando. A honestidade, gente, ser sincera, a sinceridade é muito importante nos nossos relacionamentos. E o quarto ponto é a obediência. Repitam, obediência. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 12. A mulher deve ter olhado para o marido e falado assim, agora é obediência, você tem que me obedecer para as coisas dar certo. O marido olhou para a mulher e falou assim, agora é a parte que eu quero ouvir, né? Da submissão. Gente, obediência a esse versículo aqui, o versículo de número 12, né? O versículo de número, capítulo 7, versículo de número 12, diz assim, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Resumindo o versículo que você já entendeu, o que você quer que as pessoas te façam? Faça você. O marido exige da mulher um monte de coisa que ele não faz. O homem exige da mulher um monte de... ele não faz. Os pais exigem dos filhos um monte de coisa. Menino, menina, vocês precisam ir para a igreja. Lá para a igreja do pastor Vilelão. Mas não vai. Vocês precisam ler a Bíblia. Ninguém vai dormir sem ler a Bíblia. E o pai e a mãe não lê. Aí a criança está lá fingindo que está lendo a Bíblia, olhando para você lá na TV. Olhando. Está lendo na Bíblia, você lá, fingindo que está lendo a Bíblia no celular, mas está no Facebook, no WhatsApp. Ou seja, quer melhorar os relacionamentos? O que você quer para a sua vida? Começa plantando na vida do outro. Isso é uma lei bíblica chamada lei da semeadura. O que você quer colher, você tem que plantar. Seja obediente a isso. O que você quer para a sua vida? O que está faltando? Comece a plantar exatamente isso. O pastor Giovanni pregou aqui, né, a respeito de vida financeira. Né, é o único lugar onde as coisas são ensinadas dessa forma. Quer ter? Aprenda a dar. Olha que coisa interessante. E isso é mais. No reino de Deus existe uma loucura divina que diz assim, aquele que mais dá, aquele que mais entrega é aquele que mais tem. É o que mais recebe. Então, aprenda a obedecer isso. Quer que lhe façam, aprenda a fazer. Não é aquilo, o dia que ele fizer eu vou fazer. Vai viver relacionamento doentio o resto da vida. Quer ter um relacionamento saudável? Aprenda a obedecer esse mandamento. O que eu quero para a minha vida é aquilo que eu vou plantar na vida do outro. Aquilo que eu quero nos meus relacionamentos, aquilo que eu desejo e que eu busco, é aquilo que eu vou plantar na vida do outro. Sem esperar. Plante de todo o coração. Crendo na palavra de Deus. Obedecer. Se você tiver humildade, entender a pessoalidade, as diferenças, for honesto diante das suas dificuldades, das suas dúvidas, e obedecer esse mandamento, aquilo que eu busco, eu vou plantar na vida dos outros, os nossos relacionamentos serão relacionamentos mais saudáveis. Eu faço uma última pergunta. Até quando você vai ficar nesse seu nível de vida? Até quando? Talvez seja uma pergunta muito dura, mas não é uma pergunta prepotente, não, porque é uma pergunta que eu faço para mim também. Até quando nós iremos ficar nesse nível da nossa vida? Não é o momento da gente crescer um pouco, avançar um pouco? Isso vai depender do quê? De cada um de nós. Avance no seu relacionamento.
Ai, pastor, eu vou fazer tudo que o senhor falou amanhã. Olha, duas coisas. Tudo e nada. Tudo e nada. Toma cuidado com esses extremos. Pratique essas 4 coisas. Honestidade, compreenda o outro, humildade e aprenda a plantar na vida do outro aquilo que você quer colher. Só essas 4 coisas. 4 coisas. Eu sei que você decorou humildade, pessoalidade, honestidade e obediência. Mateus 7,12. Decore essas 4 coisas. Ai, pastor, é muito para mim. Então pegue uma. Pegue uma delas. E fala, eu vou me agarrar a essa aqui, pastor. Eu vou resolver essa questão da humildade. Eu entendo que eu sou uma pessoa, sabe, muito altiva, muito prepotente, dono da verdade. Eu vou trabalhar nessa primeiro, que é a que mais incomoda. Tá ótimo. Ótimo. Mas faça. Pega isso e traz para a sua vida. O momento em que o sangue subir no pescoço, na cabeça, que a veia saltar assim, você se lembre disso. Eu não posso gerar relacionamentos doentes na minha vida. Tem que ser relacionamentos saudáveis. Eu preciso agora ser humilde. Eu preciso entender o outro. Agora é o momento que eu tenho que ser honesto nessa situação, para que ela se resolva. E é isso que eu quero para a minha vida. Então está aqui, eu estou plantando na sua vida. Ah, meu irmão, quando Deus olha para a nossa vida e vê um coração nesse sentido, Deus se alegra, as bênçãos de Deus são derramadas, a unção de Deus é derramada sobre aqueles que compreendem a palavra e diz assim, eu quero essa palavra para a minha vida. Se você ouviu essa palavra e fala assim, não, isso eu não quero, não vai cair unção sobre a sua vida. Deus não desperdiça da sua unção, do seu poder, não desperdiça. Mas quando você escuta uma palavra como essa, fala assim, eu estou vivendo relacionamentos difíceis, e eu entendo que é por minha culpa mesmo, mas eu quero me apegar a esses pontos, e aplicar na minha vida. Deus olha para o seu coração, e derrama de uma unção, de um poder. Aí você sai daqui, não somente com o entendimento da palavra, mas você sai daqui o quê? Com a palavra compreendida, com a palavra dentro do coração e cheio de poder, ousadia e força para colocar aquilo em prática. Amém? Eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Feche os olhos, nós vamos orar então. Cuidar da nossa vida é entender que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos dos outros. E entender que nós não temos a possibilidade de nos isolarmos. Ninguém vive sozinho. Somos criados por Deus para relacionamento. Relacionamento com Ele. Relacionamento com os nossos irmãos. E que diante desses relacionamentos, para que a gente os construa de forma saudável, vai exigir de nós humildade, compreensão, compreender o outro, vai exigir de nós honestidade, e vai exigir de nós a compreensão de que o que nós queremos para a nossa vida, é necessário que a gente plante no caminho que nós estamos andando. Você quer isso para a sua vida? Responda agora, não para mim, responda para Deus. Você quer realmente isso para a sua vida? Se você quer isso para a sua vida, eu sei que Deus já está derramando sobre você de um poder, de uma capacitação. Você quer isso para a sua casa, para a sua família? Você quer isso para o seu ministério? Você quer isso na sua vida profissional? Nos seus relacionamentos com os seus parentes, com os seus amigos? Você deseja isso? Você tem essa intenção de que os seus relacionamentos sejam saudáveis? Então agora fala assim, Senhor, eu ouvi, me capacita, porque eu quero aplicar isso na minha vida. E você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã. Você vai ser tocado por Deus nesta manhã, e Ele vai lhe capacitar a ser uma pessoa diferente, diferenciada, não perfeita, mas uma pessoa que busca melhorar a cada dia nos seus relacionamentos. Vamos ficar de pé, nós vamos ministrar uma canção.